Senhor, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Nós estamos diante de ti, Senhor. Oh, querido Senhor, abençoa a nossa reunião. Embora nós temos poucos irmãos aqui, Senhor, mas fala conosco. A palavra diz que onde nós estivermos ali com 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Por isso nós cremos na tua presença. Abre a tua palavra para nós. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Teu nome nós te agradecemos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ontem nós iniciamos o livro de Atos, né, capítulo 9, e nós dividimos em 2 partes, né? Ontem nós compartilhamos até o versículo 9, e hoje nós vamos dar continuidade. Ontem nós falamos da conversão de Saulo. Eu vou pedir para os irmãos, nós abrimos a Bíblia em Atos 9, vamos ler do versículo 10 até o versículo 19. A gente pode ler todos juntos? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor uma visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Fica aqui assim. que se chama Direito, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos para que lhe recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que me invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente. e caíram dos olhos como minhas escamas, e tornou a valer. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na mensagem anterior nós abordamos muito sobre a conversão de Saulo, né? Nós vimos alguns pontos importantes. Saulo era um homem extremamente radical, né? Um judeu, zeloso da lei, um perseguidor da igreja. E é importante, irmãos, essa conversão de Saulo para a nossa própria experiência de conversão. Nós vimos ontem muitos aspectos de Saulo antes da sua conversão. Um homem que realmente tinha na mente exterminar os cristãos. E a gente viu, né, algo maravilhoso que vai acontecer agora, é a presença desse homenzinho que aparece aqui. A Bíblia, irmãos, não fala muito de Ananias, mas ele foi um grande homem, de muita importância, principalmente por ser usado por Deus para converter Saulo, um homem que futuramente se tornaria o apóstolo do Novo Testamento, que escreveu praticamente 13 epístolas, né? 13 livros. Isso se não foi ele que escreveu Hebreus, que a gente não sabe, né? Mas
ele se tornou um grande homem, né? E aqui aparece um homenzinho, um novo personagem. E a gente precisa entender quem é Ananias. Quem é esse homenzinho que não se fala muito dele nas Escrituras? Ele foi citado aqui, na igreja primitiva, mas você não ouve mais falar de Ananias. Mas a gente precisa entender, quando a gente olha para o versículo 10, né, sempre eu falo para os irmãos, para a gente ler cuidadosamente. Aqui diz que, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Veja que interessante, irmãos. A cidade de Damasco era uma das cidades mais antigas e mais importantes da Síria. Era uma cidade distante de Jerusalém. Se você for colocar no mapa hoje, dá umas 5 horas de carro, né? E Ananias vivia ali em Damasco. E é interessante a gente saber quem é Ananias. O versículo está dizendo que ele era um discípulo. Não se percebe? Um discípulo de Cristo, que estava ali em Damasco e foi usado grandemente para fazer uma visita para Saulo. Mas ainda é importante irmãos, como aqui vai tratar dessa visita de Ananias com Paulo, esses dois, Paulo a gente já conhece, né? O Sérgio vai abordar para nós depois o pós-conversão. Mas aqui a gente precisa entender quem é Ananias. E novamente eu digo para os irmãos, aplicando na nossa experiência hoje. Se os irmãos forem abrir aí, no capítulo 22 de Atos, versículo 12, aqui tem uma descrição importante de Ananias. Lucas fala assim, o autor: um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Aqui você vai perceber que já aparecem algumas características importantes de Ananias. Os irmãos lembram quando nós estudamos lá atrás, quando os apóstolos ali, junto com a comunidade, escolheram os 7 diáconos? Eles eram de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Você percebe, irmão, a qualidade dos homens que Deus usa? Você sempre encontra nele qualidades. Aqui você está vendo Lucas detalhando de maneira simples que Ananias, ele era piedoso e era de bom testemunho. Preste bem atenção nisso, irmãos. O que é ser um homem piedoso? Por que Deus escolheu esse homem para fazer um papel tão importante na época da igreja primitiva, no Novo Testamento? Com tantas pessoas para Deus escolher, Deus escolheu Ananias, um homem piedoso e de bom testemunho. Vamos entender um pouco o que é ser piedoso? É interessante que essa palavra, ela tem várias nuances, mas a principal delas está ligada com submissão e obediência. Você vai ver no Novo Testamento, Paulo citando, a maioria dos escritos é Paulo falando sobre piedade. É interessante, né? Paulo escrevendo sobre isso. Nós vimos ontem Paulo escrevendo em Gálatas sobre isso, né? A questão de maldito aquele que é pendurado na cruz. Ele questionava porque no Antigo Testamento e Deuteronômio, e ele mesmo escreveu: o Senhor realmente foi maldito em nosso lugar. Agora ele vai descrever, irmãos, várias porções da Escritura falando o que é ser piedoso. Essa palavra piedade, ela aparece em várias passagens da Bíblia, sempre se referindo a submissão, obediência e boas obras, ou boas ações, vamos dizer assim. Talvez você aprendeu no futuro ou no passado, vamos dizer assim, no passado. Irmão, você não pode ser bom. Você não pode fazer boas ações. Cuidado com o seu lado bom da alma. Ou seja, nós temos que ser ruim. Nós aprendemos que cuidado, irmão. Cuidado com o seu lado bom da alma. Você vai ficar ajudando as pessoas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. É importante nós termos a Escritura como nosso fundamento. Abra na sua Bíblia aí. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 4, versículos 7 e 8. Os irmãos lê para mim, por favor. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Exercita-te pessoalmente na piedade,
8. Pois o exercício físico para o outro é proveitoso. Mas, A piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é anulada. irmãos, vocês perceberam a preciosidade desse versículo? O que Paulo está dizendo aqui, ó? Mas rejeita as fábulas profanas. Discurso sem santidade. É o que significa isso. De velhas caducas. Exercita-te, olha só aqui, ó. Exercita-te pessoalmente na piedade. Gente, o que é isso? Exercitar a piedade. Aí ele fala, pois, o exercício físico, fazendo essa comparação, né? É pouco proveitoso. Mas, aqui tem um mais. Tem uma condição aqui. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem promessa. Preste bem atenção aqui, irmãos. Para quem é piedoso, tem promessa de vida agora e... O que Paulo está querendo dizer aqui? Ó? Paulo está exortando Timóteo, quando você olha para esse versículo, a se dedicar à piedade, não é isso? O que mais aí você olha no versículo? Ó? A piedade traz benefício tanto para a vida presente como futuro. Então significa que ser piedoso, irmãos, é de grande valia. Hoje é difícil você encontrar homens piedosos. Vamos ver o que Paulo fala mais sobre isso. Ainda falando para Timóteo, jovem Timóteo. Capítulo 6, versículos 7 e 8. Quero que os irmãos leiam também para mim, os irmãos participar junto comigo. É o 6,6, exatamente. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, como o contentamento. É o 6? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Leia o 8 para mim novamente. Temos sustento, porque nos vestir, sejamos contentes. Olha só, irmãos, Paulo ensina que a piedade, quando acompanhada de contentamento, olha o versículo aí, é uma verdade rica, é uma verdadeira riqueza, vamos dizer assim. Ó. A verdadeira riqueza não está nas posses, mas na piedade. Ou seja, eu me contento com o que Deus me deu. Essa é uma outra característica de um homem piedoso. Nós vamos ver, irmãos, a importância de Ananias ser um homem piedoso. Por que Deus usou esse homenzinho? Porque Deus achou nele um homem piedoso. Você já percebeu que coisa maravilhosa? Deus achar em você um homem piedoso e poder usar você grandemente para converter pessoas como Paulo. Foi ou não foi de grande importância Ananias? Interessante que você não vê a Bíblia falar muito de Ananias. Só apareceu aqui no livro de Atos. Outro versículo importante, aqui já é Pedro falando sobre a piedade. 2 de Pedro, capítulo 1, de 5 a 8. Lê para mim. 2 de Pedro 1, 5 a 8. Por favor. Vós, eu li toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, Ó Senhor. com a perseverança a piedade, E com a piedade? a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existem em vós, e em vós aumentando, Fazem confessões, nem nativos, nem frutuosos. no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui? Pedro está nos ensinando que a piedade é uma qualidade que deve ser cultivada como parte do nosso crescimento espiritual. Você consegue ver uma escadinha? Virtude, a fé, e aí vai indo, é como se você estivesse subindo em graus, e você chega, né? Depois, o versículo 6 fala, com conhecimento, você adquire conhecimento, vem o domínio próprio, você consegue ter domínio próprio. Com o domínio próprio,
você persevera. E com a perseverança, você se torna um homem piedoso. Piedoso, irmãos, é ser parecido com Deus. Cheio de amor no coração, misericórdia. Os irmãos percebem quanta virtude foi achada em Ananias? Aí você vê por que Deus usou ele. O último versículo que eu quero ler para os irmãos. Tito, capítulo 2, versículo 12. Que eu vou ler para os irmãos falar. A graça de Deus que traz salvação a todos os homens se manifestou, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Irmãos, olha que coisa rica. Quando nós vivemos de maneira piedosa, Deus terá caminho para nos usar. Você tem sido muito usado pelo Senhor? Deus tem usado você para converter pessoas? Para falar do amor de Jesus para as pessoas? É nisso, irmãos, que eu gostaria de falar com os irmãos. Nós precisamos olhar para as Escrituras e ter esse exemplo de Ananias para nós. Senhor, eu quero ser como Ananias. Uma pessoa simples, misericordiosa, amorosa, cheia de fé, cheia de virtude, cheia de perseverança. Deus vai poder me usar. Os irmãos conseguem compreender? Vamos voltar para Atos, versículo 11. Os irmãos leem para mim o versículo 11 e o versículo 12. As irmãs lêem o 11 e os irmãos lêem o 12. Por favor, Atos 9, 11. As irmãs. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12, os irmãos. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Irmãos, eu quero que vocês se transfiram para esse período aqui. Você é o Ananias. Eu fico pensando, quando Ananias, Sérgio, ele recebeu, chegou essa mensagem para ele, deve ter parecido uma loucura, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Vá, era como se Deus estivesse falando, vá e ajude o homem que veio prendê-lo. Não, eu quero que os irmãos entendam isso. Você é o Ananias. Aparece o Senhor para ele. Olha outra coisa importante, irmãos. O Senhor apareceu para Ananias, um homenzinho, uma visão. Você vê no Novo Testamento Jesus aparecendo para qualquer um? Jesus apareceu para Ananias. Imagine você, Ananias, Sérgio. Jesus aparece para você e fala: vá a um homem que veio te prender e que ele teria amado assassinar você. Nós temos que ser transportados para entender isso aqui, irmão. Ananias poderia ter começado, irmãos, recriminando Saulo e murmurado contra Deus. Eu? Que isso? Esse camarada aí que estava matando, estava prendendo os cristãos em Jerusalém? Que isso, Senhor? Tem misericórdia de mim. Eu não. Chama outro. Mas, irmãos, o que é mais interessante, preste bastante atenção nos detalhes, Thomas. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Ananias quando ele viu Saulo? Irmão Saulo. Ô irmão, o que é isso? Irmão Saulo. Irmão, pensa bem. Você foi transferido para lá? Esse homem. Vamos fazer uma analogia. Nós estamos aqui. Vou usar o Arnaldo. O Senhor apareceu para o Arnaldo numa visão. Está na casa dele. Arnaldo, vá lá para Sumaré, na rua tal, número tal, que tem um homem orando. É um homem chamado Saulo de Tarso. Você fala, mas como assim? Aquele homem que estava matando
pessoal aqui em Nova Odessa, que estava entrando nas casas com chicote na mão, com corda para amarrar os irmãos. Não, senhor. Manda outro. Irmãozinho, o que é mais interessante, isso é um dos exemplos mais sublimes de amor, perdão verdadeiro de um cristão. Você faria isso? Irmão Saulo. Puxa, irmão. É ou não é? Um exemplo de amor, perdão de um cristão. Olha só um testemunho. Achei interessante esse testemunho. Eu não sou muito de ler inglês. Brian Green. Eu acho que é Brian Green. Escutem bem esse testemunho. Interessante, Sérgio. Ele nos conta que depois de uma de suas campanhas nos Estados Unidos, pediu numa reunião final que o povo ficasse de pé e, em poucas palavras, lhe dissessem o que ela significou para as suas vidas, aquela reunião. Olha só aqui, irmãos. Levanta uma jovem negra, não era uma boa oradora, e disse o seguinte: através dessa campanha eu encontrei Cristo. Aleluia. E Ele me permitiu perdoar o homem que assassinou meu pai. Permitiu-me perdoar. Essa é a essência do cristianismo. Em Cristo, Paulo e Ananias, os homens que tinham sido terríveis inimigos, uniram-se como irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que mexer com a gente. Ananias perdoou Paulo por todas as atrocidades que ele fez. Ele não questionou a Deus. Como um homem piedoso, ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. E lembra que eu falei? Piedade, submissão, obediência, está dentro da característica de um homem piedoso. Foi isso que ele fez, obediente. E é muito interessante, eu quero ler novamente para vocês, o versículo 11, o finalzinho, diz assim, pois, o Senhor falou para ele, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Irmãos, o que você aprende aqui? Vá na rua direita, o nome dessa rua direita ainda existe, é o nome de uma rua. Vá na rua direita, no número tal, bate na porta que ali tem um homem orando. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe seu nome. Até o apelido. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Irmã Vera, vai na rua tal, número tal, que ali tem um homem orando. O que nós estamos fazendo, hein, em nossas casas? Será que Deus pode enviar alguém lá? Você que está perdido, bate lá na porta de um irmão chamado Sérgio. Ele vai estar orando. Ele vai ter uma palavra para você. Aí a pessoa bate lá. Você fala. Oi. Não conheço ninguém com esse nome, não. Você percebe como as coisas são bem detalhadas? Outra coisa, a prova que Deus mostrou para Ananias que Paulo já não era mais um criminoso, vamos dizer assim, foi qual? Ele está orando. Não precisa ter medo, Ananias. Isso aqui deve ter acalmado Ananias. Como? Saulo está orando? Vai que ele vai ser um instrumento em minhas mãos. Aí já mudou tudo. Ele já deve ter ido tranquilo. Os irmãos concordam comigo? Agora, o que isso significa? Que uma pessoa convertida, irmãos, Saulo não foi convertido? Tem necessidade de oração. Aleluia. Ele acabou de se converter, irmão. E passou 3 dias sem comer, sem beber, jejum total. E uma das provas que deu Deus para Ananias, talvez para acalmar Ananias, ele está orando, Ananias. Pode ir lá, tranquilo. Os irmãos percebem? Um cristão convertido, irmão, tem necessidade de orar. A gente precisa fazer essas perguntas para nós. Eu tenho necessidade de oração? Sim. Glória a Deus. Sim.
Tem, irmão, você tem aquela necessidade de, Senhor, hoje eu preciso orar. Preciso ter um tempo com Deus. Irmãos, isso é característica de um cristão convertido. Paulo estava orando. Você sente essa necessidade? Faça essa reflexão. Você sente essa necessidade? Eu fico pensando, tem um ditado que fala, não sei se você não já viu esse ditado. Às vezes tem um ditado assim que é bem verdadeiro, né, Sérgio? Você acorda de manhã, Deus está te esperando para ver se você dá um bom dia para Ele e agradece. Aí você não agradece. Aí você vai tomar o café, Deus está esperando para ver se você vai agradecer pelo pão. Aí você também não agradece. Aí você vai trabalhar. Aí quando é na hora do almoço, está lá o Senhor Jesus de novo te esperando para ver se você vai agradecer pelo almoço. Aí você também não agradece. Você volta para o trabalho. Aí chega às 5 horas da tarde, você chega cansado. Você encontra lá seus filhos com saúde, sua esposa. Deus talvez está ali esperando você, achando que você vai agradecer. Mas você vai direto para o chuveiro tomar um banho. Aí a esposa chegou primeiro, fez um café. Aí você senta na mesa, o Senhor Jesus senta. Será que agora ele vai? Será que agora ele vai orar? Aí assistiu um bom filme, uma série. Chega de noite, toma um sono. Vai deitar, o Senhor está lá, fala, agora sim, agora eu creio que ele vai agradecer. Aí ele dorme porque está muito cansado. Amanhã tem que acordar cedo. Que o Senhor possa mudar a nossa vida. Que a gente possa ser um homem de oração. Um homem piedoso. Desculpa o termo falar isso para os irmãos. Gostoso quando você está na presença do Senhor. Eu oro com a Raquel. Sempre oro com a Raquel quando a gente vai deitar. Mas eu gosto de entrar no meu quarto sozinho. A ter um pouco de intimidade com o Senhor. Não tem problema, a gente ora com a esposa. Mas às vezes não é importante. O Senhor fala, entra no teu quarto, abre a tua porta, fecha a porta. É importante nós percebermos isso, irmão. Ananias percebeu, Deus deu para ele, mostrou para ele que não se preocupe. Ali tem um homem orando. Vamos voltar para Atos, versículo 13 a 16. Irmãos, lê para mim, por favor. 13, 14, 15 e 16. Ananias, porém, respondeu: Senhor, que muitos têm ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor me disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o teu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Mas há alguns pontos importantes nesses versículos. Versículo 14, por exemplo. Ananias, você vê que ele estava muito apreensivo. Né? Medo. Porque sabia quem era Saulo. Ao versículo fala, Saulo tinha autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocavam o teu nome. Irmãos, percebam uma coisa, para os judeus, eles eram monoteístas. Não dava para orar para Jesus. Não tem como. Ou seja, para os judeus, orar para Jesus era considerado uma ofensa grave. Porque eles eram monoteístas, é só o Deus de Israel. Então você vê a gravidade? Ananias preocupado com isso. Agora o Senhor responde para Ananias no versículo 15. Vai. Diga assim, vai. Vai. Agora, este é para mim um vaso precioso. Agora. Viu? Agora, este é para mim um vaso precioso. Ou seja, agora as coisas tinham mudado para Saulo. Agora esse Saulo já não é mais aquele Saulo, Ananias. Não fica tão apreensivo. Agora, esse homem vai ser um canal, vai ser um vaso precioso que eu vou usar. Ó Senhor Jesus. Então, como Paulo, o Senhor ele tinha escolhido Paulo, Ananias não tinha como rejeitar, né? Isso mostra uma outra coisa de uma qualidade de um homem, obediência. Mesmo sabendo quem era Saulo, mas ele foi obediente. Os irmãos concordam? Obedeceu. Vai. O Senhor já apareceu para você e falar, vai. Ou senão, faz. É no imperativo, irmão. O Senhor apareceu para ele e falou, Ananias, vai.
como um homem piedoso, um servo de Deus que dava bom testemunho, a obediência, a submissão à autoridade de Cristo faz parte dessa qualidade, irmãos. Faz parte. Então ele foi, claro, ele se mostrou preocupado. Senhor, é aquele Saulo? Você falou, calma. O Senhor calmou ele. Né? Além de falar para ele que tinha um homem orando, disse para ele que esse homem ia ser um instrumento. Você já pensou na cabeça de Ananias, mas o Senhor vai usar esse homem? Então não tinha como questionar Ananias, né? Ananias foi. Agora o versículo 17 a 19, para a gente concluir, tem uma coisa aqui muito importante. Eu quero ler para os irmãos, fala assim, ó, então Ananias foi. Diga assim, Ananias foi. Ananias foi. Ananias questionou? Não. Então Ananias foi. E entrando na casa, irmão, ele já entrou com as mãos, já deve ter aberto a porta. Vai que Saulo faz uma... Vai que Saulo, né? Dali naquela hora ele resolve mudar de ideia. Fala, Senhor Jesus, ele já abriu a porta e... Estava cego mesmo, né? Então, de repente ele abriu devagarinho, né? Sabendo que ele estava cego. Né? Impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Irmãos, eu achei isso aqui lindo, irmão. Eu achei isso aqui de uma assim, grandiosidade. Por saber quem era Saulo, ele fala, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu. Ou seja, ele já está aqui, ele falou, ó, o Senhor que me enviou, o que te apareceu para você, já para amenizar o negócio, né, irmão? No caminho por onde vinhas, mas você vê, Saulo também teve a visão de que um homem chamado Ananias viria, né? Olha a coisa importante que Deus fez aqui, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Versículo 18, irmãos, lê para mim. Imediatamente e tornou a ver. Segui, levantou-se e foi batizado. Irmãos, há algumas evidências aqui muito importantes no versículo 17 e 18. Além de Saulo ser curado, ele foi enchido pelo Espírito Santo e foi batizado. Amém? Amém. Eu vou encerrar a mensagem aqui e vou passar para os irmãos revisarem em pequenos grupos. Jesus é o Senhor. Glória a Deus.